Vamos lá. Vamos voltar aqui aos trabalhos da nossa quarta mesa. O propósito da quarta mesa é um pouco no sentido, a partir do dia de hoje, que tivemos a contribuição de juristas, de profissionais do âmbito da sociologia, tivemos o compartilhamento das experiências de ex-diretores e atual conselheiro. Então, que isso é não só a parte da academia, mas a parte da vivência prática, né? Então, nós tivemos, acho que foi um momento muito rico, desde a primeira mesa até a mesa que se encerrou há poucos instantes, antes do café. Então, o objetivo dessa quarta mesa é fazermos o quê? Mais no sentido de proposições. A partir da reflexão de hoje, as pessoas que estão participando conosco, que quiserem fazer questionamentos ou proposições, o microfone estará aberto. Primeiramente, eu passo a palavra aos diretores, os que quiserem fazer alguma consideração, que o façam, estão com a palavra. Paulo? Então, Paulo, da SP Trans. Obrigado, Daniel. As minhas considerações para o dia de hoje, eu acho que, primeiro, que foi um dia proveitoso, eu estou entendendo que atendemos nosso objetivo, que foi o registro da necessidade de uma atualização da lei, um registro onde indica, até demonstrado pelos palestrantes, que o que se existe hoje na prefeitura, uma lei que precisa ser atualizada, é claro, como a gente foi criado esse evento para isso, mas em outros países já se tem algo, já há muitos anos, que demonstra que é um fato, que ter uma representação dos trabalhadores na diretoria e nos conselhos dá certo e é necessário para as empresas, para a saúde da empresa, principalmente uma empresa pública, onde presta serviço à população, e ter um representante dos trabalhadores na diretoria de representação e nos conselhos administrativo e fiscal é de suma importância para que possa cada vez mais ser prestado serviço de qualidade. Eu entendo que não se para aqui, temos que dar continuidade aos trabalhos que estão sendo realizados, tanto junto, como eu mencionei de manhã, aos candidatos a prefeito da cidade de São Paulo, levando a eles também a reivindicação não só do fortalecimento das empresas, em defesa da empresa pública, o fortalecimento dessas empresas públicas, mas também paralelo à valorização dos trabalhadores e, como foi mencionado aqui, principalmente com um foco muito grande em 3 itens, que é o item de um plano de cargos e salários de carreira muito consistente para todas as empresas, um plano de saúde adequado também às necessidades e o desenvolvimento, a qualificação dos profissionais de cada uma das empresas. E assim eu encerro minha fala, desejando sucesso aí a todos nós, porque não ganhamos nós do fórum, ganhamos todos das empresas públicas. Obrigado. O próximo pode ser o Benício, da Prodan. Boa tarde a todos. Eu só queria complementar aqui a fala do Paulo, e falar que também eu vejo com bons olhos o evento que aconteceu agora durante o dia de hoje, porque, independente do quantitativo, eu tenho frisado que é mais o registro dos atos que nós temos feito nessa casa, dando visibilidade para aquilo que nós estamos vivendo nas empresas municipais, De fato, o que eu tenho dito também é que, graças ao governo que hoje está no governo municipal, a forma dele administrar esse governo fez com que nós nos uníssemos, Porque a situação está tão ruim para todo mundo que fez com que nós viéssemos com mais frequência a essa casa. Nós temos feito algumas avaliações dos últimos encontros nossos, e tudo que nós ouvimos aqui hoje, ou pelo menos eu fiz questão de ressaltar algumas questões. O Christian, quando fez a abertura da sua fala, ele falou exatamente sobre essa questão
de representante e representado, né? Muitas vezes as pessoas criticam, chiam, falam, mas não se postulam a cargos que nós estamos hoje ocupando, e é que amanhã pode ser um de vocês. Então, efetivamente, eu acho que é isso. Primeiro, a gente sempre incentivou a participação do corpo de trabalhadores na direção da casa, porque a gente acha que isso é importante e faz com que a administração se torne muito mais produtiva, né, e eficaz. O Augusto Campos, quando fala aqui, por exemplo, das comissões de fábrica, eu vou só repetir mais uma vez, que são os conselhos de representantes dos empregados das empresas. Então, no nosso caso da Prodan, é os CREP, e nas outras empresas é o CRE. Por que eu digo isso? Porque, na verdade, se a gente se apropriar do que é nosso, que é a empresa pública, a gente tem informação de todas as áreas. Então, todas as áreas têm um funcionário do CRE, ou do CREP, que poderia estar municiando a diretoria que hoje somos nós. Então, toda a discussão que passa pela reunião de diretoria, a gente, no mínimo, temos que registrar a nossa fala, porque sabemos muito mais que eles, né? O Gregório, o Manuel, quando coloca aqui a questão de atitude e o que tem feito ao longo dessa trajetória deles, é basicamente o que nós temos feito. E ficou bastante caracterizado, gente, passado aí 20, 30 anos de representação dessas pessoas, Augusto Campos, o próprio Gregório, as dificuldades que eles viviam na época é as mesmas que a gente vive hoje, né? Salvo algumas observações localizadas, é exatamente isso. Então a gente tem que buscar, com as nossas deficiências, né, uma diretoria com mais empregados, com mais participantes, e outras diretorias que não tem ninguém, basicamente, só o diretor representante. Nós temos que nos fechar num círculo e tentar nos ajudarmos mutuamente. Então, essa visita nessa casa, por exemplo, ela tem que ser com maior frequência. Isso ficou bastante caracterizado. E a gente também fazer uso, gente, dessas pessoas que aqui passaram hoje. Porque é muita experiência, né, e muitos caminhos que eles adotaram no passado, a gente pode fazer uso hoje com muito mais felicidades. Por quê? Hoje nós temos o advento aí da questão das mídias, né, que já fazemos uso em algumas empresas. É só fortalecer isso. Então, dispondo do nosso pequeno capital de mão de obra, a gente pode se organizar melhor. Tá? E só para concluir, né, quando eu coloquei aqui a questão para o doutor Marcelo, porque, na verdade, quando ele faz a colocação do ponto de vista dele, efetivamente a gente está buscando aqui nesse fórum, nesse encontro de hoje, nesse seminário, a ajuda, inclusive, da Escola do Parlamento, no sentido de como a gente vai proceder e encaminhar nossos questionamentos daqui para frente, né? Então, essa organização, eu acho que não termina aqui, se inicia-se aqui agora um trabalho junto com o Walter, né, que nos ajudou a fazer a elaborar todo esse projeto nosso, e a gente dá continuidade no sentido de fazer o quê? Esse era o objetivo principal, ao meu ver. Estruturar tudo isso agora, passar de volta em cada gabinete, né, mostrando algumas proposituras no sentido de fazer uma emenda para essa lei que existe e que, de fato, ficou apontada aqui pelo doutor Marcelo, as eficiências que tem. De fato, né, as atribuições que foram lidas aqui pela Sônia, na verdade, se a gente for verificar as nossas atribuições, são muito semelhantes. Então, a gente só aparece como o cavalo do Zorro, né? Na verdade, a gente só assina as responsabilidades. Então, por isso, também, que a gente tem feito o uso das atas, no sentido de registrar as nossas lamentações. Por quê? Podemos estar vendo, podemos não estar atuando à altura para fazer a mudança. Entretanto, sabemos que amanhã estaremos isentos se a gente deixar registrado aquilo que a gente tem visto. Tá certo? Então, eu encerro a minha fala dizendo que foi de grande valia. Eu vejo que isso, vários registros, e vale agora a nossa organização, né? Aproveitando, inclusive, aqui o Augusto Campos, que eu acho que tem bastante coisa para acrescentar e contribuir. Tá bom? Basicamente é isso. Agradeço a todos. Muito obrigado. Valeu. Passo a palavra à nossa colega Sônia, da São Paulo Urbanismo, das considerações finais. Eu acho que das mesas hoje, a gente aprendeu muito com o Guilherme, acho que a gente aprendeu muito também com a Paula, né? O Augusto nem se fala, né? O próprio Gregório, o Manuel, a experiência de todo mundo é muito importante. Cabe a nós agora sentarmos,
e estudarmos como como o Benício falou, como a gente vai encaminhar toda essa discussão. A gente precisa absorver tudo o que a gente ouviu hoje, né? E é importante também que os conselheiros estejam com a gente, né? Também proponham, ajudem, e como o Benício falou, os CREs, os CREPs, né? Que são essenciais, né? Na EMURB sempre foi, na antiga EMURB, né? Quando a gente tinha um conselho mesmo, né? E isso é uma outra coisa que a gente tem que discutir, porque, por exemplo, hoje, na SP Urbanismo, a gente tem 2 membros no conselho de representantes dos empregados. Entendeu? Porque a gestão anterior entendeu que era muita gente para estabilidade, né? Ver os empregados, a associação dos empregados, como algo que é contra eles e não a favor, né? Então, acho que isso é importante a gente pensar, assimilar e propor alguma coisa que venha para melhor, né? Para que os próximos diretores tenham mais respeito, né? E igualdade de condições. Passo a palavra ao diretor Ailton, da SP Obras. Para mim foi um prazer participar hoje desse encontro, onde pudemos ter e observar pontos de vistas diferentes e bem divergentes quanto à relação da diretoria dos empregados, conselhos de administração e conselho fiscal. Espero que daqui tiremos uma boa lição, para que possamos colocar no papel, para quando formos apresentar, né, nesta casa, a mudança dessa lei, da 10.731, que o façamos com muita tranquilidade e muita responsabilidade, porque, afinal de contas, estamos fazendo isso não só para nós, mas por todos aqueles que fazem parte das nossas empresas. Uma outra coisa, complementando o que eu tinha falado, que a Sônia falou, que os diretores, né, para termos eles lado a lado e não frente a frente, a representação necessita de uma estrutura mínima para que efetivamente possa desenvolver o seu trabalho em prol da própria empresa, da sociedade e principalmente dos empregados. Então, era isso que eu tinha a dizer aos senhores. E continuemos em frente, que a luta continua. A palavra ao nosso colega César, da Coab. Então, eu só tenho a dizer, né, e principalmente falar que me sinto honrado, né, de participar aqui desse momento, né, e muito agradecido também, né, e muito feliz para a gente conseguir estarmos unidos, estarmos realizando isso aqui hoje, né. Das dificuldades que foi citadas aqui hoje, né, eu queria citar, que me trouxe à luz, eu não conheci, mas o Paulão foi o primeiro diretor de participação da Coab, São Paulo, e uma das questões que ele teve foi ficar no corredor, né, no momento lá, que teve outras questões lá que ele divergiu e não teve nenhum espaço para ele ficou no corredor para fazer a representação, né. E num outro momento também, que foi abordado aqui, né, ele assinou, junto com a diretoria, uma demolição de alguns prédios, porque tinha um diagnóstico que, por conta de ter feito com paredes, acho que, se não me engano, de gesso, material que ele estava erudindo, né,
foi decidido implodir o empreendimento todo, né? E na implosão existe muita divergência em relação à estrutura de ser demolido ou não, né? E na implosão realmente caracterizou isso, porque o problema que tinha nos prédios era realmente o fato de a parte só de paredes, não de estrutura. E isso gerou um processo que corre até hoje e ele assinou junto. E antes, porque o Paulão depois ele veio a falecer, né, por uma infelicidade de um ataque cardíaco e tal, e antes mesmo de ter acontecido esse momento fatídico, ele se arrependia de ter assinado isso junto com a diretoria. Então é muito importante, né, eu acho que trazer à luz para a gente o debate da lei, das dificuldades enfrentadas, né, durante todo esse período histórico, como diretoria de participação, e por isso eu me sinto muito contente, muito honrado por participar, né, deste fórum. E como disse, né, hoje de manhã, nós temos que atuar mais aqui na Câmara. Por conta de nós não ter atuação aqui na Câmara, a Coab, em 2010, por exemplo, ela foi transformada em dependente da Prefeitura, né? E aí decorreu várias coisas que foram efetivamente se concluir agora, né? Então nós perdemos a nossa carteira, né, para uma empresa tipo que está sendo criada na SP Urbanismo, que é a SPDA. Então a nossa carteira está indo para lá. E por uma consciência de que a Coab não é mais a gestora e formação de habitação de baixa para as habitação, formadora de habitação para as pessoas carentes de baixa renda. Ela é uma grande imobiliária hoje, né, no sentido de promover a locação social. Pelo menos está se caminhando para isso. Nós não somos contra o modelo, se vai ser locação social, ou se ela vai ser gestora de habitação, como era no passado, né? O que nós precisamos é ver se esse fortalecimento desse momento, para fazer essa gestão, se vai ter esse suporte para que a gente faça uma gestão boa para a comunidade e para a população, né? Então, acho que traz essas questões, essas responsabilidades, eu acho que do diretor de participação, de atuar, acompanhar, né, junto com os funcionários, para que a gente possa trazer o melhor produto para a população, né, e para a vida da cidade, né, e para todos nós, e ter um resultado realmente que a gente possa sentir o prazer, a vontade de participar realmente de um fórum, né? Então, eu me sinto feliz por nós estar promovendo isso, e eu acho que nós temos que politizar mesmo, como foi dito hoje de manhã. Nós temos que atuar mesmo aqui na Câmara, ter essa atuação, para que não aconteça o que aconteceu com a Coab, e a gente não poder ter discutido isso antes, né? Como a gente está fazendo com a SP Urbanismo, nas audiências públicas. Então, acho que essa atuação, essa participação, junto com o CRE, junto com os órgãos dos representantes, né, junto com o Conselho de Administração, Conselho Fiscal, inclusive. Então, a gente tem que estar mesmo atuando de fato e trazendo à luz todas essas questões. Então é isso, acho que trouxe. Agradeço muito. Antes de encerrar, está aberto ao plenário se alguém quer fazer alguma consideração, proposição, a partir das reflexões de hoje. Então, por favor, quem quiser fazer uso da palavra, se dirija ao microfone, se identifique e faça as suas considerações. Bom, boa tarde mais uma vez. Obrigado a todos. Só uma sugestão que eu quero fazer, principalmente para você, Daniel, que a gente divide lá a mesma realidade, alguns problemas que eu enfrentei, hoje você está enfrentando. E eu sugiro o seguinte, que principalmente essa questão da lei. Eu acho que isso é de extrema importância ser muito bem discutido e, se possível, o doutor Marcelo, ele fazer uma síntese, né, do que pode levar a isso tudo, né, e isso ser muito bem esclarecido para os funcionários, né, porque muitas vezes o funcionário ele olha para o diretor e ele acha que o diretor ele tem possibilidade de tudo, e muitas vezes não é assim, né. Então eu sugiro, né, vocês que estão aí nos cargos aí, trazer muita luz para essa questão da lei aí. Sabe, se debruçar mesmo, pedir auxílio, como falou o Benício aí, e esclarecer muito isso daí para o funcionário.
Daí vai ser bom para vocês e bom para nós que somos funcionários, né? E outra questão também é essa questão da JOF, que eu estava falando para o Manuel aqui, ó. Esse ano, os caras não estão fazendo nada, mas está documentado o que eles foi determinado aí pela JOF nessa questão dos benefícios, dos direitos do diretor. O ano que vem, com certeza, a paulada vai vir, né? Então, é importante também esclarecer isso daí, deixar isso claro para os funcionários, deixar um entendimento bem assim claro para vocês, né? Para não ser pegado aí desprevenido, né? Então, é isso aí. Eu gostei muito aí do que foi discutido hoje. Espero que a experiência da gente também possa ter contribuído. E estamos aí. Obrigado. Mais um colega, por favor, ao microfone. Bom, boa tarde a todos. E eu gostaria, sou conselheiro de administração da Coab nesse momento. É a minha primeira oportunidade. Eu acho que é na necessidade que se faz as oportunidades. Talvez de tanto que o fórum já vem existindo há tanto tempo, foi mencionado por muitos colegas aqui, a importância do momento. E eu gostaria de dizer que foi muito importante, porque, quer queira ou não, no particular de cada um de nós, que tem a ansiedade e que tem um desejo de fazer uma boa representação, e que muitas vezes somos limitados pela falta do conhecimento, até mesmo da falta da capacidade, mas, no entanto, está o desafio de se expor para buscar esse conhecimento e essa capacidade. E eu acho que aqui se registrou esta oportunidade de fincar alguns conhecimentos amplos para ter uma direção mais convicta daquilo que vai ser feito através das proposituras que foram feitas aqui. Dentro dessa realidade, eu posso dizer com muita propriedade, porque a gente já tem uma história dentro da empresa que trabalhamos, e na origem que estávamos lá, ainda não existia o cargo de representação, e nós vimos que a empresa, pelo menos no que diz respeito a onde eu estou trabalhando, que é o único lugar que, graças a Deus, eu posso dizer assim, que eu trabalhei até hoje, eu tive a oportunidade de experimentar o que é você trabalhar numa empresa que trabalha com o sonho das pessoas. O sonho das pessoas, que é de criar casa, ou que é o que em algumas outras empresas, a finalidade fim de cada uma delas, e não existia essa imposição da parte legislativa ou da parte política dentro da empresa. E hoje nós vemos esses desmandos, e eu acho que esse fórum, como o primeiro que está se iniciando agora, eu creio que vai haver outras oportunidades para nós mostrarmos o valor para essas empresas da unidade do corpo de funcional. Então, uma das coisas que eu queria deixar, que ficou marcado, que foi falado na mesa hoje, que o Gregório falou com muita propriedade, e isso eu acho que deve ser o alvo dentro de todas as proposituras, buscar, de toda a lei que for apresentada aqui, o que vai se encaixar mais na nossa realidade e fazer com que todos conheçam qual é a finalidade do diretor, o que traga mais atribuições, como foi falado aqui, todos os tópicos que foi falado, e eles têm esse conhecimento para que se unam junto com o grupo de representantes, porque eles votaram, mas muitas das vezes são pessoas que delegam essa responsabilidade e não estão compartilhando. Então, o corpo funcional de cada empresa, quando se unir com seus representantes, nós vamos ter mais força e vamos ter o resultado e a satisfação de todos os que fazem parte desse processo. Então, só queria deixar registrado, que foi muito importante para mim. Eu creio que cada um teve tirou o seu proveito, e eu queria deixar registrado isso aqui. Mais uma colega. Meu nome é Rose, eu sou da Coab São Paulo. Eu não sabia que eu ia ter a oportunidade de falar, então eu estou meio despreparada. Tá? Em 2007, teve a Lei 14.649, de 20 de dezembro, que criou a SPDA. Né? Em relação à representação, com certeza, muita gente sabia disso e não alertou a gente para o que está acontecendo, o que está acontecendo com a SP Urbanismo, e talvez vai acontecer com todas as outras. Né?
Em 2013, dia 1º de novembro, mandaram embora muitos funcionários da empresa. Foram 20 funcionários da empresa, somando a despesa, 150 mil. 10 assessores que foram mandados embora, 105 mil. A partir de fevereiro de 2014, começaram a contratar assessores, foi mais ou menos uns 40. Tá? E agora chegou ao cúmulo da Coab contratar técnicos de informática. Fazendo de conta que é contratação, um convênio que foi feito com a AB e com o apoio do Tribunal de Contas, porque eu vi o relatório deles, eles acharam que está correto. Tá? E aí, quando chegou em 2011, em ata de reunião de 2010, a Coab virou dependente da prefeitura. Ninguém alertou isso para a gente, e aqui está dizendo que está em ata de reunião. Então, ata de reunião é muito importante. Né? E como vocês falaram da discordância do último, o Marcelo, eu concordo com ele. Porque ser diretor de participação, ultimamente, não tem poder nenhum. Literalmente não tem poder nenhum. Tá? Na Coab, nós éramos 6 diretorias. Como a Adipar tinha força, eles implantaram a diretoria de patrimônio, porque 7 já deixaria a Adipar também sem poder. Né? Quando eles criaram essa nova empresa, que chama SPDA, eu entrei na internet, esse é o organograma da empresa. Tem um diretor-presidente, um diretor administrativo financeiro e um diretor de gestão corporativa. A folha deles de abril, R$ 126 mil. Os 3 fiscais, os 3 conselheiros e os 3 funcionários. E agora ouvi falar que eles estão tentando aumentar isso daqui. Resumindo, no comecinho, na iniciativa aqui, no início desse fórum, se falou que são 7 empresas, não são 6. Coab já morreu. Ela é um paciente terminal, só está faltando a eutanásia. Entendeu? Então, as outras empresas têm que se preocupar com isso. Porque é muito dinheiro para muito pouca gente. E aqui eles colocaram que a Coab só dava prejuízo, a Coab não só dá prejuízo. Que foi o que eu falei com o secretário de Habitação, que era o Floriano na época, quando começou as demissões, ia iniciar a demissão em novembro. A Coab, a diretoria técnica faz muito projeto, a Coab não ganha nada com isso. Os funcionários da Coab fazem a parte administrativa, que foi o que eu falei com ele. Minha Casa Minha Vida só saiu por causa de nós, funcionários da Coab. Nós fizemos cadastro, nós fizemos a implantação no sistema da Caixa Econômica Federal, nós fazíamos o contrato para eles assinarem. E os terrenos são da Coab. A Coab não ganhou 1 centavo pelos terrenos que ela doou. Então, como que eles podem vir e falar que a Coab dá prejuízo? Secretaria Pública, pessoal aqui da Guarda Metropolitana, a maioria dos postos deles são terrenos da Coab. A Coab não ganha 1 centavo de aluguel. Então, como que eles podem falar que a Coab dá prejuízo? A Coab tem um monte de creche, tudo nos nossos terrenos. Secretaria da Educação, muito eles usam e não pagam R$1 de aluguel para a gente. E estão dilapidando todo o patrimônio da empresa. Teve um prédio aqui no centro da cidade, eles deram por R$1 para a Caixa Econômica Federal. É absurdo. Por quê? Porque não podia entrar como doação. Entrou com R$1 de valor, até eu compraria. Entendeu? Então, são coisas absurdas que acontecem que as pessoas precisam falar. Em relação à diretoria de participação, o que a gente fica muito triste é que existem os conchavos, a gente sabe disso. São muito poucos que batem de frente. Então, eu acho assim, se você se candidata, você tem que ter a consciência que você tem que dar a sua cara para bater. E o que o Marcelo falou, eu acho certo. Por quê? Administrativamente, a pessoa realmente teria muito mais poderes do que tem. Tem muita coisa que vocês querem fazer, não tem condições de fazer, exatamente porque não tem como. Eles são maioria e eles vencem, não tem jeito. E eu, sinceramente, eu fico muito, muito chateada, porque, infelizmente, a Coab já era.
E é um tabu na empresa, porque nem isso está se falando, nem isso está se reunindo para a gente conversar, ver se ainda é possível fazer alguma coisa. E, por incrível que pareça, todos os assessores que entraram na Coab agora, o contrato deles termina no dia 31 de dezembro de 2016. Por quê? É o meu questionamento. Porque já era a Coab. Eles não vão ficar para uma empresa que já se encerrou. Eu nunca vi na Coab alguém ser contratado com prazo final de contrato. Todos os assessores que entraram agora, porque a força jovem do PP, né, aquele monte de moleque irresponsável, estavam aí até dezembro. Agora que o PT tomou conta da Coab. Tarde demais até. Então, é isso que eu falo. Quem for candidato a representar as pessoas de qualquer jeito, tem que fazer uma coisa. Parar de olhar o próprio umbigo e pensar no coletivo. Porque hoje você está olhando o seu umbigo, amanhã você faz parte do coletivo. Mais alguma pessoa? Por favor, com a palavra, nosso nobre colega Manuel da Prodan. Bom, parabéns à colega da Coab, como se chama? Rosilene? Parabéns. O César assumiu quando, César? Dia 15 de janeiro desse ano. Já era tarde. A Coab teve lá uma diretora que foi reeleita, né? E esteve assistindo a tudo isso aí que tem com relação à Coab. Quando a colega acabou de falar, e a gente, como Augusto Campos falou aí, isso interfere na nossa vida, porque a gente sabe da responsabilidade que tem, e estamos fazendo de tudo para salvar a nossa empresa, as nossas empresas, no caso nosso, a Prodan. Esse caminho aí que está desenhado, e não foi por esse governo, é dos governos anteriores, que esse governo encampou, né? É o que está desenhado para as nossas empresas. Nós temos uma saída, sim, assim como temos para o Brasil, né? Aí, no contexto da eleição municipal, tem saída, sim. Então, assim, uma saída é pôr para fora esse tipo de gente que está fazendo esse tipo de coisas com as nossas empresas, né? O exemplo que você deu com relação ao que a Coab faz e não fatura, na Prodan tem um mundo de coisas que a gente faz e não fatura. Isso é a propósito, né? É para jogar a nossa empresa num contexto de ineficiente e tudo mais. Ou seja, não se registra, o balanço não aparece nada lá, né? Então, assim, tudo isso é a propósito, é algo orquestrado, né? E quem está à frente hoje desse movimento é o prefeito Fernando Haddad. Tá? Então, assim, que a gente acreditou, que nós colocamos lá no projeto de governo dele o que seria necessário para as nossas empresas. Esse fórum aí, ó, alguns deles estavam na época, os outros fariam a mesma coisa que nós fizemos. Só que, infelizmente, a gente tem esse tipo de governo em São Paulo, no Estado e no Brasil, que está a serviço do ilícito, de defender a iniciativa privada em detrimento do bem público, do trabalho de nossas vidas. Né? Que eu estou na Prodan desde 1980, e lá tem um bando de velhinho como eu, que sustenta a arrecadação desse município. Assim como a Coab tem um mundo de profissionais lá, que fazem o seu trabalho com muita decência para essa cidade. Assim como a CET no trânsito, assim como a SP Trans no transporte. Tem problemas? Tem problemas. Mas o problema a gente resolve com gestão. Né? Não é criando empresa para destruir as nossas empresas. Enquanto a gente estiver vivo e respirando, a gente vai resistir a isso. Talvez não com a eficiência que a gente deveria ter, como disse o Augusto Campos aqui.
Porque esse movimento aqui que a gente faz deveria estar na rua para trazer junto conosco a opinião pública. Mas eles são hábeis com relação a isso. E esse governo que está aí é bastante hábil, né, para lidar com as palavras. Agora, a gente sabe da verdade. Mais alguma pessoa? A Sônia. A Sônia da... Eu queria só complementar o que o Manuel acabou de falar. Em 2001, desculpa, a gente tinha também esse fórum reunido, né? Num outro momento, quando o prefeito era secretário. E desde lá se falava nas fundações, né, Manuel? Na criação e na transformação das empresas, todas elas, em empresas deficitárias e empresas controladas. Tá? Conseguimos, naquela época, segurar e conseguimos segurar depois um pouco. Né? Infelizmente, nem toda a representação realmente faz o papel de denunciar, de compartilhar. Quando eu apresentei aqui a gestão pública, é exatamente por causa disso, entendeu? Se a gente discutir a gestão das empresas, a gente não precisa ser controlada, a gente não precisa ser dependente, né? Desde que seja claro para a gente. Né? E eu acho, e aqui eu vou dizer, porque em defesa até do César, entendeu? Que a gente tem denunciado a SPDA em todos os momentos que a gente pôde do fórum, e em todos os gabinetes de vereadores por onde a gente passou. Assim como a gente está denunciando também a BTSA. Tá? O desmonte das nossas empresas não pode acontecer em função de que a terceirização é possível ou a privatização. Isso não é para o bem público, não é para resolver problemas de gestão das empresas. Entendeu? Tem outro contexto. Sim. A senhora gostaria de falar? Por favor, o microfone. Mais alguém após esta inscrição? Então, depois da senhora, o diretor César, e aí vamos encerrar os trabalhos de hoje. Obrigada. Boa noite, eu estou aqui apenas como cidadã, né? E sobre esse negócio da terceirização, né? Às vezes você chega... Eu, por exemplo, há 15 dias atrás, eu precisei de ir ali no fórum do João Mendes, e a pessoa que estava ali a moça sentada ali perguntava as coisas para ela, a gente perguntava as coisas para ela. Várias pessoas perguntavam, parece que ela estava falando só por aceno, entendeu? E isso acontece em vários lugares. Não tem aquela coisa de, pô, você está ali, você tem que falar. Não, a pessoa fica... Aí nós subimos, eu e mais dois subimos, fomos até lá no coisa onde fala, lá do João Mendes, né? Poxa, uma empresa daquela, e outras coisas que acontecem. Aqui mesmo, aqui dentro do parlamento, nós temos essas GCM aí, né? E às vezes você sai lá fora, tá lá, pessoas precisando de informação, precisando de... no trânsito, tudo, os pontos da cidade, referência da cidade, você não vê um GCM. A pessoa quer uma informação, quer uma coisa, você não vê. E tem outras coisas também. Recentemente, eu presto serviço para uma pessoa, e o sobrinho dela ganhou um prêmio, ele é executivo, ele ganhou um prêmio, foi para a Bahia, né, lá para... esses lugares, coisa lá da Bahia, onde os caras desembarcaram lá. Eu esqueci o nome agora. Aí, quando ele chegou lá, o casal falando, né, o prédio lindo, o hotel é 10 estrelas. Mas o investimento no profissional, 0. Entendeu?
O investimento no profissional, o prédio lindo, né? Mas o investimento no profissional, nada. Tá? É só isso, obrigado e desculpa. Obrigado. Então, César. Então, gostaria só de fazer uma réplica aqui, porque, né, a Rose fez a colocação aí. Quando eu assumi aí a diretoria de participação, né, essa questão já estava consumada, não tinha mais, assim, como retroceder nesse processo. Porque esse processo já devia a gente estar atuando na Câmara Municipal, como a gente já vem fazendo aqui, né, lá em 2009, 2010, 2007, né. Então, quando a Coab realmente teve essas audiências públicas aqui todas, a gente já devia estar trabalhando. Se a gente ia conseguir vencer isso ou não, eu não sei. Mas que a gente deveria estar aqui, sim, eu tenho certeza e convicção disso, né, que não teve naquele momento, né. Atualmente na Coab, né, junto com o fórum aqui, nós fizemos já, inclusive, reunião com o presidente da SPDA, né, doutor Evaldo, né, e uma das diretoras lá, inclusive, para a gente também tentar entender esse processo do que é a Coab, até como identidade, porque até o ano passado a gente não entendia assim que identidade a gente teria, na verdade. A gente ainda entendia que a Coab ainda era a gestora de habitação, né, de construir. E, na verdade, não é isso. A Coab hoje ela configura com a outra característica. Ela é uma empresa que é uma grande imobiliária, na verdade. E, inclusive, dentro da Coab hoje, e de conhecimento de todos, né, o organograma e o regimento interno foi estabelecido agora há poucos dias, cria-se uma gerência de locação social. Então é isso. A Coab está se configurando para uma grande imobiliária que vai fazer locação social e adquiriu 4, 5 prédios agora recentemente para fazer esse tipo de programa. Então a Coab, como identidade, com essa gestão que veio agora, e essa gestão pela administração da prefeitura, que é de fato do PT, né, ela está direcionando essa identidade para que a gente entenda que a Coab é isso, né. Tem como retroceder? Tem, porque nós falamos com uma pré-candidata aí que disse que isso é um despropósito, inclusive, né. Todo mundo ouviu lá. Tem como retroceder. Agora, se vai ser o que era antes, ou se a gente vai dar, vamos supor, se manter, se na prefeitura continuar o mandato e se manter essa característica, então que nós, né, como funcionários, como diretores, se vai trazer um benefício social melhor, porque a inadimplência da Coab sempre foi histórica, né, e por conta disso veio todas essas consequências, porque não se consegue cobrar efetivamente e tirar a pessoa de lá quando ela não paga, porque se você tirar, você mexe com associações e politicamente isso não traz benefício para quem está na política, então ele não quer fazer isso, e daí com isso nós vamos abarcando vários prejuízos, e a Coab foi entrando num poço sem fundo de dívidas, e que não teve outra solução senão fazer esse aporte da carteira, tudo, e tornar no que ela foi hoje. Ou se ela vai efetivamente fazer e cobrar, e se a pessoa for inadimplente, tirá-la de lá. Ou se nós vamos realmente agora, nesse formato novo, trabalhar com parte de locação social, e vamos fazer um grande trabalho nesse sentido de ser um grande locador social, que pode ser, segundo o que eu já verifiquei com alguns técnicos, pode ser um grande programa, pode ser que seja a solução para resolver o sistema da inadimplência. Mas para isso nós precisamos de estrutura. Assim como esse fórum precisa de estrutura, também dentro da sua administração, que não tem. A gente não tem perna. Ela mesma trabalha com a gente lá, a Rose, né, ela é sindicalista, trabalha no CREJA, a gente trabalha em vários, inclusive vários setores aí nessa parte dentro internamente. E outros colegas lá que eu faço voto e quero que eles participem, e a gente esteve em reunião agora para estabelecer uma nova eleição do CRE. Eu quero que o CRE seja um órgão forte junto comigo, para que esteja ligado junto a esse fórum aqui, que a gente realmente esteja atuante aqui na Câmara, né, e para que a gente possa trazer essa saúde de volta. Eu acho que é possível, eu acredito, eu acredito nesse fórum, eu acredito nesse formato, e nesse jeito de a gente fazer junto. A gente tem que somar. Então, mesmo antes, né, de eu estar aqui, né, eu tenho consciência tranquila nesse sentido, eu sempre citei isso, né, juntos, eu acho que nós somos mais. Então, é isso que eu queria deixar. Agradecido.
Eu acho que o momento ele foi muito rico. Gostaria de fazer algumas considerações. Teve a fala do doutor Marcelo e algumas outras falas aqui sobre a questão da eficácia, da efetividade dos diretores de representação de empregados. Em que pesa a lei que nós temos, que de certo modo é pioneira, acho que no Brasil, que é o único município que tem uma lei que regulamenta essa questão da representação, a participação dos empregados nas empresas, na gestão das empresas, até como dito pelo professor Guilherme, em obediência a uma ordem constitucional, né, a Constituição que está acima, que dá as diretrizes, a identidade do Estado brasileiro, né, e dos seus entes que o compõem, os estados e municípios, qual é o caminho que deve ser trilhado. E o caminho que aponta a Constituição é o caminho de que, em que pese a palavra excepcionalmente, deve haver a participação, porque deve existir uma razão de ser. Então, um grande questionamento que eu acho que do fórum e de nós, diretores, é a razão de ser da existência desse papel, né? Para qual finalidade? E visando isso, é que a gente quer buscar o aprimoramento. Em que pesa a lei que nós temos, ela só dispor, em 7 artigos, de questões só quanto à eleição, mandato por 2 anos, uma recondução e para quais cargos da gestão serão ocupados com a representação de trabalhadores, e não disciplinar mais outras matérias, em que pese isso, nós verificamos, e eu posso dar testemunho próprio de alguns colegas, conforme a gente compartilha em momentos que temos os nossos encontros do fórum, de que muitas ações, que às vezes seriam desastrosas para nossas empresas e a administração pública, causariam um prejuízo a toda a sociedade, muitas vezes são evitadas, mesmo não tendo competência os diretores de representação, devido à sua ação, mesmo assim, no âmbito da diretoria, do Conselho de Administração, né, e no Conselho Fiscal. Porque, de certo modo, nós acabamos tendo acesso, em que pese muitas vezes parcial, né, porque algumas questões, né, como os outros membros da diretoria do Conselho de Administração, né, são cargos indicados, então muitas vezes já vem algo formatado, discutido entre eles e proposto de última hora numa reunião de diretoria. Então, mas os diretores, muitas vezes, eles, por terem o conhecimento da sua casa, dos serviços que são prestados pela sua empresa, eles conseguem muitas vezes fazer um contraponto. Mesmo às vezes em situações que são pegas de surpresa, eu testemunho isso porque já passei por isso. Às vezes a pauta nossa de uma reunião de diretoria vem um dia antes ou horas antes da diretoria. Aí você vai saber do assunto que vai ser tratado na diretoria 2 horas antes, né, de ir para a reunião, que é, né, impensável numa gestão séria. Então, eu queria dar esse testemunho. Muitas coisas, face às falas, aos posicionamentos dos diretores, são evitadas. Eu tenho algumas situações da nossa empresa que a gente daria para relatar que, numa primeira visão de entendimento de alguns, era num sentido, depois das nossas ponderações, se refreou e repensaram. Justamente porque, em alguns assuntos, quando são de interesse geral, e mesmo quando não é de assunto de interesse colegiado, que tem, como disse o professor Marcelo, ele disse, e isso está na lei de sociedades anônimas, a diretoria, a decisão dos diretores é de caráter individual, de acordo com cada diretor tem um âmbito de competência que está regrado no estatuto. Então, o diretor administrativo financeiro vai agir dentro daquela rol de competências e ele não precisa pedir autorização para outro diretor fazer aquilo, porque o estatuto já determinou que ele faça aquelas ações. Então, mas só que tem matérias que são de decisão colegiada. E mesmo
decisões que são de cunho colegiado e também aquelas que não são de cunhos colegiados e que a gente toma conhecimento e que vai trazer um prejuízo à empresa, a gente se manifesta. Eu já tive situação da parte financeira que apresentaram uma proposta e a gente foi veementemente, mesmo em cima da hora, sem pauta, na reunião chegou, se apresentou um tema, por conhecer de certo ponto a matéria, tipo, o voto da representação de empregados foi categoricamente não, que não concordava com aquele procedimento e que se registre na ata por tais e tais motivos, né, que pode trazer prejuízo ao erário, improbidade administrativa. Então, de certo modo, um exemplo, nesse caso, houve um refreamento daquela ação e se voltou atrás e seguiu praticamente a fala do diretor de representação de empregados, né, na condução daquela matéria. Então, de certo modo, por mais que eles não dêem o braço a torcer, por mais que estejam as diretorias muitas vezes esvaziadas na questão da competência, porque os órgãos que vão deliberar a questão, fixar a competência no âmbito do Estatuto é a Assembleia Geral e o Conselho de Administração, e esses órgãos, consequentemente, dentro da administração, todos comem do mesmo prato, né? Então, eles vão pôr um rol pífio para os diretores de empregados, para eles não poderem poder de interferência, mas mesmo assim, né, com todas essas dificuldades, eu vejo pelo testemunho de muitas coisas se evita pela atuação dos colegas, da representação de empregados. E isso é um ganho para os servidores da casa, é um ganho para a empresa, porque é um patrimônio da cidade, é um patrimônio público, né? E, consequentemente, é um ganho de toda a sociedade. Muitas coisas a gente não consegue interferir, mudar o rumo do caminho, mas muitas outras, às vezes, se tem eficácia, se consegue algumas vitórias, né? Na vida, a gente tenta, o que nós não podemos deixar é de tentar fazer, realizar. Algumas coisas vamos obter êxito, outras não, mas isso faz parte da vida, né? E é claro, se a gente, dentro de um caminho, na defesa do interesse público, né, que eu acho que todos estão imbuídos, nós devemos, sim, se estamos nesse caminho, procurar nos unir, procurar promover, acho que um desafio do fórum é nas nossas empresas, no nosso corpo funcional, promover uma consciência cada vez mais de uma maior unidade, né, da importância dessas questões, e não só ficar no âmbito das empresas, mas levar isso a toda a sociedade, a uma grande reflexão, né? Temos serviços que são importantes para a sociedade, para uma sociedade, serviços públicos, moradia, transporte, mobilidade urbana, projetar a questão da cidade, a parte urbanística, ter um projeto de cidade, a questão de dominar a tecnologia da informação, a questão de expertise em realização de eventos, no caso da nossa empresa, a expertise, a questão de feira de negócios, eventos culturais, que faz parte da necessidade humana. Então, esses serviços que são importantes para a sociedade, é interessante que esteja na mão do público, do ente público, a sua administração, ou do ente privado, né? Todos sabemos que o interesse privado é o lucro, muitas vezes. E aí o serviço não vai ser daquela qualidade. Então, aqui, então, esse momento, aí concluindo a minha fala, gostaria de deixar muito claro isso, esse registro, em que pese as lacunas que existem, as dificuldades que enfrentamos, muitas coisas ainda, muitas vezes, são evitadas devido à atuação dos diretores e conselheiros, né? Teve uma outra fala, o João, um colega da nossa empresa da São Paulo Turismo, que disse a questão da lei que a gente tem que se preocupar, né, e da visão do doutor Marcelo. Eu acho que o objetivo de hoje tinha essa finalidade, né? O doutor Marcelo, ele tem a interpretação, enquanto estudioso do direito, de uma visão, né, do que ele entende. Mas no direito nós temos diversos, né, para o mesmo assunto, muitas vezes, né, tem várias interpretações.
Então, não necessariamente é a visão que deva prevalecer, né, ou vice-versa, né, mas, sem dúvida, é interessante que venha todas as visões para a gente ter todo o contraponto e poder realmente aquilatar o que a gente deve, onde deve, né, reforçar, onde deve concentrar a luta, o foco, né, para termos uma real noção do que podemos, até onde podemos, para poder estabelecer os objetivos. Também no início, né, o nosso nobre colega Benício disse a questão da qualidade. É isso que a gente está primando, a qualidade. Temos gostaríamos desse plenário cheio, temos, né, valorosos, não está tão cheio, mas também tem uma questão, né, que foi divulgada em nossas empresas, o evento está sendo transmitido online. Então, a abrangência dele é muito maior, não só nas nossas empresas, mas como foi divulgado também, né, pelos instrumentos da Escola do Parlamento. Então, isso está sendo transmitido ao vivo, né? Então, quem acessa o site da Câmara, né, então, a real noção de quem está assistindo isso, né, a gente espera que esteja atingindo algumas pessoas, mas algumas com certeza estarão, pelo menos da minha empresa eu tenho certeza. Eu acho que de outras também, e fora o público que costuma valorizar, e com muita razão, os eventos da Escola do Parlamento, né, pelo primoroso trabalho que realizam. Então, na coordenação, fazendo parte, né, indicado pelo Fórum, na coordenação, contribuindo na coordenação do evento, quero agradecer, por fim, então, à Escola do Parlamento, a pessoa do presidente, né, Cristi, o nosso grande colega e diretor também da Escola do Parlamento, professor Freitas, e a Câmara Municipal e a escola que nos abriram esta casa para estarmos neste dia realizando esse importante momento para a caminhada, o início não, porque as representações já têm uma caminhada de 27 anos. É um prosseguir a caminhada, mas procurando fincar em bases sólidas, com reflexões que possam contribuir e a gente possa buscar luzes para a nossa atuação e os caminhos que a gente deve percorrer. Então, agradeço de forma especial à Casa, à Escola do Parlamento e a todos que estiveram aqui presentes. Obrigado pela vossa presença e as contribuições que trouxeram ao debate. Também a todos os professores, colegas, que compuseram durante o dia essa mesa. A todas as pessoas que nos ouvem através dos meios tecnológicos, da internet, do site da Câmara. Nosso agradecimento a todos e dou por declarado o encerramento dos nossos trabalhos e um bom final de dia, de noite a todos.